Paz seja convosco. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Vida. Faça desse programa o seu encontro matinal com Deus, onde temos a oportunidade de abrir a Bíblia e ouvir a voz do Senhor logo pela manhã. Hoje nós vamos estudar um tema muito especial, o que Jesus ensinou sobre a morte. Talvez você tenha muitas dúvidas a respeito da morte. O que acontece com o ser humano após a morte? Existe vida após a morte? Há algum processo de reencarnação? São questões que hoje nós levantaremos no programa. Pegue a sua Bíblia, se junte a nós nesse momento de estudo. Muito bem-vindo ao quadro da saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Sexta-feira estamos nos despedindo da doutora Aline, que esteve conosco a semana toda. Aline, obrigado, viu? Por sua disposição em estar conosco mais uma semana. E olha, eu espero que você volte mais vezes. Você vai voltar? Com certeza, espero o convite. Então tá bom. A Aline Mafra é nutricionista especializada em nutrição clínica e estética. E essa semana a gente falou um pouquinho também sobre como ter boa saúde intestinal. Ontem nós vimos aqui uma receita de geleia de ameixa. Perdeu? Vem no canal aqui e você confere. Mas hoje ela prometeu fazer pra gente um pudim de chia. E aí, que tal? Que tal você aprender como fazer um pudim de chia? Uma receita funcional e nem de cozinha precisa. Como é que é isso, Aline? Fala para nós. Eu trouxe essa receita justamente para mostrar para o público em casa que ela é muito prática. Nem de cozinha a gente vai precisar, né? A gente faz aqui uma mistura e a gente deixa algum tempo ali na geladeira. Por que que eu escolhi essa receita? Além de ela ser prática, a gente está falando da chia, que também é uma fibra que vai beneficiar o nosso intestino. Por quê? A chia, como o psyllium, ela também forma um gel. Então, a gente consegue aumentar o bolo fecal. Então, é um alimento super benéfico para o trânsito intestinal, para a gente aumentar aquele trânsito intestinal. Além disso, a mesma coisa do psyllium, vai trazer mais saciedade, vai ajudar a regular o açúcar no sangue, diminuir colesterol. Muitas funções. Quantas vantagens, né? Certo? Então, para a gente entender como que a gente vai fazer aqui o pudim de chia, é tão fácil que é questão de segundos. A gente vai usar um leite vegetal, eu trouxe aqui o leite vegetal de castanha de caju com coco. Quem tiver o hábito de tomar leite, tudo bem, mas se quiser provar o vegetal, a gente tem mais benefícios ainda, tá? Então, a gente vai usar meia xícara, essa xícara normal que você tem em casa, do seu leite de preferência, e a gente vai utilizar uma colher de sopa. Eu não tô aqui com a colher de sopa, mas então vou colocar duas da de sobremesa, mas a gente vai usar uma colher de sopa, tá? Em casa. Então a gente vai fazer a mistura. E essa daqui é a receitinha, gente. É muito simples, tá? A gente faz essa mistura. Aqui ele tá bem líquido, né? Então eu vou colocar numa média de 8 horas na geladeira. Eu gosto muito de indicar para fazer à noite. A gente pode fazer... De manhã tá prontinho para ser usado. De manhã tá prontinho. Então, eu já trouxe aqui ele prontinho. Olha só a consistência que a gente tem aqui. Olha aí. Aí, a gente tem uma consistência mais gelatinosa, tipo um pudim realmente, né? Essa chia já está hidratada, então vai trazer mais benefício ainda. E eu deixei aqui a geleia de ameixa, aquela que a gente fizemos fez ontem, né? E a gente pode saborizar esse pudim de chia com a geleia. Ah, pode misturar as duas. Sim, agora. Exatamente, porque eu vou saborizar esse pudim, né? Porque a chia ela não tem assim um gosto muito agradável. Eu posso colocar também mel e um outro tipo de fruta, caso eu não tenha geleia. Posso picar as frutas então e colocar também junto aí? Com certeza. Dá pra gente até escolher 2 tipos de fruta, por exemplo, uma banana e uma fruta que não é tão rica em açúcar, como o morango, as frutas vermelhas. Posso escolher 2 e colocar ali um fiozinho de mel pra gente conseguir adocicar. Então aqui eu trouxe, né, justamente com a geleia de ameixa, porque a gente tá falando de saúde intestinal. Então eu consigo muito bem enriquecer aqui os benefícios para o meu intestino através dessa receita muito prática. Muito obrigado, viu, Aline? Olha que dica boa pra gente, né? Olha, pudim de chia com geleia de ameixa.
Ainda você pode colocar algumas frutas do seu gosto. Olha, nada melhor do que saber o que comer e para ter boa saúde. Aline, muito obrigado, viu? Eu que agradeço Ter estado muito conosco pelo a convite. semana toda, né? Sua disposição, seu tempo. E você promete voltar aqui mais vezes Eu para outras prometo. receitinhas práticas assim também? Com certeza. A gente vai conversar sobre o próximo tema. Tá bom, viu? Eu vou encerrando por aqui, porque depois que passarmos para o próximo quadro, eu vou provar tudo que foi feito aqui, tá bem? Ficou com água na boca? Faz aí e você vai ver que é coisa boa. Vamos então ao nosso momento da oração intercessora. Bom dia, querido amigo, querida amiga. Chegamos então a esta sexta-feira dessa semana abençoada e teremos agora mais um momento especial de intercessão e oração. Você que esteve conosco, acompanhando a cada dia, foi cada relato de cada pessoa fazendo a intercessão ali pelo filho, pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pela esposa. Chegou ao momento de nós citarmos alguns nomes aqui, mas se o seu nome não aparecer, não se preocupe, Deus sabe a sua causa, Deus sabe do seu pedido, Deus sabe da situação que o Senhor está enfrentando e deseja ali vencer. Então, queridos, eu começo aqui com o pedido do Francisco Moreira. O Francisco Moreira ele dá um bom dia aos pastores, né, e pede oração pela sua família. Ele diz que é grato a Deus por tudo e que ele sempre cuida dos seus filhos. Com certeza, seu Francisco, Deus cuida de todos os seus filhos. Assim como também o Senhor pede oração pela sua família e está cuidando dela. Esse é o nosso Pai, é o nosso Deus. Temos aqui também a Maria Marta. Ela pede oração por sua filha, Renata, que se encontra em depressão. Obrigada, Jesus. Amém. Renata, Maria Marta, nós vamos estar orando pela sua filha Renata, querida. Tenha certeza que nós vamos orar por ela e, principalmente, Deus estará cuidando de cada detalhe da vida da Renata. Também temos aqui o pedido da Maria Marta Fernandes. A Maria Marta pede oração pela sua filha Renata, que está passando neste momento por uma depressão. Minha amiga Maria Marta, você pedindo a oração pela sua filha, tenha certeza que Deus ouve a sua oração, está intercedendo por ela também. A depressão não é uma brincadeira. Algumas pessoas dizem que aqueles que têm depressão não têm Jesus e não é verdade isso. A depressão é um estado que muitas vezes algum nutriente que falta no nosso organismo pode afetar o funcionamento do nosso cérebro. E pode acontecer com qualquer pessoa. E você sabe que Jesus, ele passou por um momento muito depressivo ali no Getsemane, quando sobre ele estava o peso dos pecados de todo mundo. E ao mesmo tempo, aquele grande desafio que teria à sua frente, que era morrer por cada um de nós e se afastar do Pai. Então tenha certeza que o nosso Deus tem empatia e se coloca no nosso lugar, ele sabe o que a gente está passando, ele sabe o que você como mãezinha está passando e também o que a Renata está passando. Nós vamos orar por ela também. Depois temos a Eni Costa. A Eni dá um bom dia aos irmãos e pede que Deus os abençoe. Obrigado, Eni. Entrego minha vida em suas mãos. Fica comigo, com a minha família, com os meus amigos. Obrigada por cuidar das pessoas que eu amo. Abençoe minha amiga Diva com a venda da sua casa. Que abençoe com a venda do meu terreno. Obrigado, Jesus, por ouvir o meu clamor. Minha amiga Eni, se você deseja a intercessão divina na sua causa, eu não sei o que você precisa fazer na venda do seu terreno, a sua amiga também na venda da casa, mas tenho certeza que para você ter uma vida melhor, às vezes se desfazer de algumas coisas para fazer outros investimentos, a gente colocando tudo nas mãos do Senhor, a nossa vida, os nossos bens, tenha certeza que Ele vai cuidar de você, dos seus sonhos e do seu futuro, e principalmente da sua salvação, querida. Vamos estar orando por você e pela sua amiga também, viu? Depois nós temos a Denise Gomes Lourenço. A Denise, ela dá um bom dia a nós e diz, olha, é uma bênção, né, estar assistindo, participando do programa, que Deus nos encha com alegria ao confessarmos nossos pecados. Denise, com certeza, Deus ele se alegra quando nós mudamos de vida, né? Quando recomeçamos, mas principalmente quando nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos ter uma vida que agrade a Ele. Então, querida, estaremos orando por você também pela a sua intercessão. E temos também aqui a Fabiane Souza Miranda. Bom dia, irmãos. Portugal sempre conectada. A Fabiane, então, está falando com a gente diretamente lá de Portugal. Fabiane, sempre será bem-vinda no nosso programa. Querida, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, tá? E que a mensagem de hoje ela fique no seu coração. Queridos,
gostaria de fazer a leitura de um texto aqui e depois orarmos, intercedermos por cada um dos pedidos aqui realizados. E lembre-se, né? Todos os pedidos que são enviados para nós diariamente, nós oramos, nós intercedemos. Então, se você deseja também, coloque o seu pedido aqui embaixo. Se é um agradecimento, coloque também, escreva aqui no chat e nós vamos ter o prazer de estar orando e intercedendo por você. Está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e 7. Sabe o que diz lá? Humilhando-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Amigos, nós devemos colocar como criaturas diante do nosso Deus, como nosso Criador. Ele sabe muito sobre a minha e sobre a sua vida. Ele sabe melhor sobre nós do que nós mesmos. Então nós devemos colocar com humildade diante dele, sabendo que Ele providenciará, direcionará e inspirará para que nós tenhamos uma vida ricamente abençoada. Eu convido você, aquele que puder neste momento, se colocar de joelhos conosco para que nós possamos orar por esses pedidos nesse momento. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado, Senhor Deus, de coisas que muitas vezes nós nem imaginamos no nosso dia a dia. O Senhor tem providenciado, ó Pai, as bênçãos na nossa mesa, na nossa casa, na nossa vida emocional, espiritual. E aqui, Senhor Deus, nós vimos os Teus filhos intercedendo pela cura, até mesmo, Senhor Deus, ali pedindo intercessão sobre a venda da sua casa, a venda do terreno da amiga. Nós vemos, ó Pai, as pessoas preocupadas umas com as outras. Ah, se esse mundo fosse assim, Senhor Deus, todos cuidando uns dos outros, zelando pelo amor, pela paz, por uma vida melhor para o seu próximo. Tenho certeza que seria melhor. Mas nós confiamos na Tua palavra e no Teu poder, de que o Senhor tem algo reservado melhor ainda para cada um de nós, que é um dia estarmos ao Teu lado, junto daquele, Senhor Deus, que nós hoje não temos ao nosso lado, mas que um dia o Senhor promoverá esse reencontro. Pedimos aqui a Tua bênção sobre cada um desses pedidos, dessa mãezinha pela filha que está passando por depressão, por esses amigos que intercedem uns pelos outros e aqueles que também oram pelo nosso programa. Que o Senhor abençoe os Teus filhos e todos os demais pedidos que aqui, Senhor Deus, nós não conseguimos ler, mas o Senhor já sabe a vontade e o desejo do coração de cada um deles. Tudo isso nós te pedimos pelos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Chegamos então ao momento do nosso estudo bíblico aqui no programa Encontro com a Vida. Você já sabe, todas as sextas-feiras é o dia do estudo bíblico e nós estamos ao longo destas sextas estudando a série apresentada nesse guia de estudo Ensinos de Jesus. Por isso, quero convidar você, se você quiser esse guia impresso, nós podemos enviar para a sua casa. É um presente do programa para você. Para você ter esse guia impresso aí na sua casa, basta você acessar o nosso site, ensinosdejesus.tv, e colocar ali os seus dados postais. A equipe do programa, para todo o estado de Santa Catarina, vai entregar na sua casa esse material. Você que está nos assistindo fora do estado de Santa Catarina, pode fazer esse estudo pela internet, no nosso site bibliamais.com.br. Na realidade, lá tem outros 5 estudos bíblicos para que você possa escolher aprofundar seus conhecimentos na Palavra de Deus. São videoaulas, depois você tem um questionário para responder, é muito interessante. Visite agora o nosso site e certamente você vai gostar. Esse mesmo tema dos ensinos de Jesus está sendo abordado em vários espaços Novo Tempo aqui do estado de Santa Catarina. Ao longo do programa, vai aparecer vários endereços para você aqui. Você pode visitar um desses endereços no sábado às 9 da manhã. Nós estaremos estudando o mesmo tema que na sexta-feira estudamos aqui no programa. E você que nos acompanha da Grande Florianópolis, eu tenho um convite a fazer a você. Todos os domingos às 8 da noite, na Igreja Adventista Beira-Mar São José, aqui em Santa Catarina, eu estou apresentando esse mesmo temário. E eu quero convidar você a vir participar comigo desse estudo, tudo bem? Se você quiser participar, é entrada franca, basta fazer a sua inscrição em nosso site, ensinosdejesus.tv, ok? Todos os domingos às 8 da noite. O endereço da nossa igreja
fica na rua Joaquim Vaz, 1506. Joaquim Vaz, 1506, Praia Comprida, ali ao lado da Renault Nissan, na Beira-Mar São José. Você é meu convidado, venha, traga sua família, você será muito bem recebido, tá ok? E eu quero poder conhecer você lá num desses domingos. Bom, nós estamos avançando no nosso guia e hoje chegamos à nossa 9ª lição. O que Jesus ensinou sobre a morte. Esse é o tema de hoje. Você tem alguma dúvida sobre a morte? Você sabe que esse é um tema muito controvertido, até mesmo dentro do mundo cristão. Mas hoje nós vamos deixar os nossos preconceitos de lado e vamos olhar para a Bíblia com uma pergunta: o que as Escrituras Sagradas ensinam sobre a morte? O que Jesus ensinou sobre a morte? Uma vez conhecendo isto, nós vamos estar seguros em todos os momentos dessa verdade que a Bíblia ensina. Mas como você já sabe, a gente não começa aqui nenhum programa sem antes fazer uma oração. Então, se você puder, ora comigo agora para o nosso estudo. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez nesta hora para estudarmos o teu livro sagrado. Hoje, queremos tirar muitas dúvidas a respeito desse assunto tão intrigante que é a morte. Que o teu Espírito nos conduza e que a tua palavra fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pegou a sua Bíblia aí? A minha já está aqui e nós vamos então entender hoje a respeito da morte. Para muitos, a morte é o fim. Alguns acreditam que você vive e quando morreu, acabou, não existe mais nada. Mas não é isso que a Bíblia apresenta. Pelo contrário, a Bíblia fala de vida após a morte. E você vai entender muito bem hoje essa expressão. Vamos começar com o ensino de Cristo a respeito da morte. Em João capítulo 11, nós temos um momento em que Jesus perde um grande amigo, Lázaro. Seu amigo Lázaro morreu. E o que Jesus falou sobre a morte de Lázaro? Em João capítulo 11, versos 11 em diante, nos diz: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Esse texto nos ensina que Jesus comparou a morte a um sono. Por quê? Porque as pessoas, quando morrem, é como nós, quando dormimos. Bom, você quantas horas dormiu essa noite? Ontem mesmo eu fui dormir por volta das 11 horas, acordei hoje 6 horas, haviam se passado 7 horas, mas eu não percebi. Eu fechei os olhos e já os abri, e o dia já havia amanhecido. Por quê? Porque quando nós dormimos, nós não temos consciência de tempo. Se Cristo comparou a morte a um sono, é exatamente isso que acontece. Quando as pessoas morrem, elas não têm mais noção de tempo e elas abrirão seus olhos na ressurreição. E lembre-se, Jesus ensinou em João 5, 28 e 29 que todas as pessoas um dia ressuscitarão. Todas, salvos e perdidos. Então, quando nós morremos, fechamos os nossos olhos, não temos consciência do tempo e já os abriremos, ou na primeira ou na segunda ressurreição. É por isso que o Senhor Jesus comparou então a morte a um sono. Por quê? Porque os mortos não têm consciência de tempo. Para eles o tempo não passa. Não importa se uma pessoa morreu há 300 anos, há 1000 anos no passado, ele fechou os olhos lá e ele vai abri-los na ressurreição. Agora um outro tópico bem interessante. Mortalidade ou imortalidade? O que a Bíblia ensina? O ser humano é mortal ou ele é imortal? Essa é uma outra questão que nós temos que levantar hoje. Vamos ler então 2 textos na palavra de Deus, um no Salmo e um em Ezequiel. No Salmo capítulo 8, verso 4 está escrito: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. E em Ezequiel 18, 4 diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Bom, antes de avançar, deixa eu dizer para você uma coisa.
A palavra alma na Bíblia, ela não significa algo que exista dentro do homem e que se separa dele na morte. A palavra alma quer dizer o ser humano integral. Bom, isso você pode extrair de Gênesis 2, verso 7. Você está lembrado em Gênesis 2, verso 7, quando Deus criou o homem, ele formou o boneco do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Confere aí, em Gênesis 2, 7. Então, nós fomos criados como uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E o melhor adjetivo, o melhor sinônimo para você entender na Bíblia o que é uma alma é o sinônimo pessoa. Toda vez que você ler alma, você tem que entender que é uma pessoa. Olha para esse texto de Ezequiel fazendo esse exercício. Vamos trocar a palavra alma aqui por pessoa, porque biblicamente é o mesmo conceito. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como o Pai também o Filho. A pessoa que pecar, essa morrerá. Verso 20. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Você percebe como a Bíblia é clara? A pessoa que pecar, essa morrerá. Bom, o texto já respondeu. Nós somos mortais ou imortais? A pessoa que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Nós somos seres mortais. É isso que a palavra de Deus ensina. Mas, pastor, não dizem por aí que nós somos imortais, que quando morremos nós nos reencarnaremos em outros seres, que a evolução não tem nada disso. Não tem nada disso. A Bíblia é muito clara em seu ensino. Aqui estamos nós. No dia que nós morrermos, esse corpo vai voltar para o pó da terra e o espírito voltará para Deus. Bom, mas eu vou ler isso para você e não vou me antecipar. Voltemos aqui então ao texto. Eclesiastes 3:11 nos diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. O que esse texto ensina? Que nós fomos criados para viver eternamente. Dentro do ser humano há um desejo pela eternidade. É verdade que nós somos mortais e o somos por causa do pecado, porque nós pecamos e o salário, o pagamento do pecado é a morte. Mas Deus plantou em nosso coração o desejo por viver eternamente. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver e viver eternamente. Infelizmente, o pecado, ele trouxe mazelas para a família humana e a consequência última dele é a morte. Nós somos mortais, mas temos em nosso coração o desejo da imortalidade. E a promessa de vida eterna que Jesus faz é que nós teremos a imortalidade. Nós viveremos para sempre. Essa é a promessa do Evangelho. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. A pergunta que fica agora é: quando esta vida eterna nos será dada? Nós somos mortais, podemos morrer a morte eterna, que é a segunda morte, da qual a Bíblia fala, mas quando é que os salvos receberão o dom da imortalidade? Acompanha comigo aqui no texto da Bíblia e nós teremos a resposta. Paulo escreveu assim, em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo continua, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Você quer palavras mais claras do apóstolo Paulo do que esta? Paulo está dizendo de que a morte um dia será tragada, será vencida, será extinguida para sempre. Quando? Deixa eu voltar o texto e ler para você aqui.
Num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar ao toque da última trombeta. Então Cristo volta à terra. Para quê? Para trazer a recompensa para os salvos, que é o dom da vida eterna. E nós que somos mortais, seremos agora imortais. Nós que temos um tempo de vida a cumprir, viveremos agora eternamente. Esse é o dom da salvação que Jesus oferece a todos nós. Quer dizer então que nós somos mortais, mas poderemos ser imortais se aceitarmos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Pastor, esclarece mais para a gente o que acontece depois que uma pessoa morre. E aí? A pessoa morre, o que vai acontecer? Bom, deixa que a Bíblia nos elucide o tema. Alguns dizem, quando alguém morre, a alma sai do corpo. Bom, nós já vimos que não existe alma, né? Nós não temos uma alma. Esta ilusão aqui é uma ilusão, é uma mentira que o diabo espalhou. Aliás, por falar em mentira do diabo, a primeira mentira que o diabo contou nesse planeta tem a ver com esse tema. Você está lembrado do Jardim do Éden? Deus disse para Adão e Eva assim, olha, vocês poderão comer de todos os frutos, de todas as árvores, mas desta árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. A serpente enganou Eva, com a sua astúcia, diz Paulo. A serpente disse para Eva, é certo que não morrereis. Sabe por que Deus proibiu vocês de comerem dessa árvore? Porque Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente enganou Eva com sua astúcia. Eva comeu do fruto, levou para Adão e ele também comeu. Então a primeira mentira que o diabo soltou nessa terra é que a alma, que a pessoa é imortal. E como ele tem sucesso ao divulgar essa mentira? Porque esta cena é a cena que está na mente de muitas pessoas, e talvez você pensava assim até agora. Você está lembrado do filme Ghost, O Outro Lado da Vida? Aquele romance bonito, o casal que se amava, de repente o homem morre, agora o amigo do homem se aproxima da esposa, e agora a alma dele volta para disputar o amor da esposa. É uma comédia romântica que tem por detrás uma grande mentira satânica. Que a alma sai do corpo, que quem está vivo pode falar com quem está morto, que o morto está vendo a realidade ao seu redor. Isso é uma mentira satânica. Preste atenção. Hollywood muitas vezes é um instrumento satânico para disseminar a mentira. E o que mais entristece o meu coração é saber que tem por aí até líderes religiosos que vão na onda de Hollywood e ensina essa mentira pregada por Satanás, que a pessoa quando morre, a alma se desencarna e vai para outra pessoa se encarnar, ou que a pessoa quando morre, a alma já vai para a glória. Amigos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que quem morre fica morto. O que acontece é que esse corpo que é pó volta para o pó. E essa consciência que a Bíblia chama de espírito volta para Deus. Mas isso que volta para Deus não é nada consciente. Não tem nada consciente fora do corpo. Esta ideia de separação de corpo e alma é uma ideia platônica. Isto vem da filosofia, não da teologia. O que nós temos que entender é que nós não podemos ser enganados pela filosofia. E hoje muitas religiões estão baseadas apenas na filosofia. Estão lendo Aristóteles, Platão, Sócrates. Estão aprendendo sobre o dualismo platônico, que a alma é boa, o corpo é mau, o corpo é a prisão da alma que vai se separar na morte. Acorda! Isso não é teologia, isso é filosofia. A Bíblia não ensina isso. É por isso que a gente tem que estar aqui todo dia estudando a Bíblia, porque isso é questão de vida eterna. Se você for enganado em questões espirituais, você vai perder a sua salvação. Você não pode confiar em tudo que você ouve. E nem confia no que eu estou falando. Pega a sua Bíblia aí.
vai estudar, vai ler. Abra a sua Bíblia. Se você está no YouTube, volta ao vídeo, volta aos versos, lê todos os versos, confira na sua Bíblia. Isso é caso de salvação, isso é caso de vida ou morte. Você não pode acreditar no que as pessoas dizem apenas, do que o líder religioso ensina, cheio de filosofia na cabeça, mas não tem nada de Bíblia. Vou dizer mais para você. Olha o que a Bíblia fala sobre a pessoa quando ela morre. O salmista diz assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? É claro que essa resposta do salmista exige um sonoro não. Ninguém pode louvar na sepultura. Eclesiastes nos ajuda. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eu costumo sempre dizer, o morto ou a pessoa quando morre, ela não sabe de nada e ela não pode mais nada. Inclusive, se ninguém levar, nem para o cemitério ela vai. Ela fica aonde ela morreu. Não é assim? A pessoa quando morre, não fica aí. Se ninguém pegar e levar para o cemitério, nem para lá ela vai. Por quê? Porque ela não tem mais consciência, não tem mais força. Os vivos sabem que hão de morrer, Salomão está dizendo, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então para de acreditar nessa história de que eu posso falar com quem já morreu, alguém que morreu pode se comunicar comigo. Mas pastor, isso aconteceu. Pastor, isso aconteceu. Um parente que eu amo tanto falou comigo. Escuta, o parente não falou. O parente não falou porque ele não pode falar. Pastor, mas se o parente não falou, quem é que falou? Bom, você sabe quem falou. Satanás e as forças do mal. Eles, sim, tentam se passar por pessoas que já morreram. Isso não começou agora. Você está lembrado de Saul, quando foi tentar consultar a feiticeira, e ela se passou por Samuel, que veio conversar com Saul? O profeta depois pergunta, acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Que loucura é essa? Então nenhum morto fala com ninguém. Se você acha que alguém morto falou com você, você está iludido pelos enganos de Satanás. Porque a pessoa quando morre, por mais que nós amemos essa pessoa, ela está inconsciente agora, até o dia em que ela ressuscitará, ou na primeira ressurreição dos salvos, ou na segunda dos perdidos. Então, cuidado para você não ser enganado. É por isso que nós temos que ficar com a Bíblia. Olha o que eu mencionei há pouco sobre a formação do homem. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele não tem alma, ele é uma alma. Isso aqui é o processo da vida. Deus juntou o pó da terra e o fôlego de vida. Agora, o que acontece na morte? Olha para Gênesis 3:19, o que nos diz. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Esse é o destino de todo ser humano. Enquanto Cristo não vier, esse será o nosso destino. Nós viemos do pó, e para o pó voltaremos. A Bíblia continua no Salmo 146. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Sai-lhes o espírito. Na vida, na criação do homem, Deus colocou o espírito no pó. Na morte, o espírito volta para Deus. Mas esse espírito que volta para Deus não é nada consciente. Deus separa os elementos. Há uma ilustração muito própria a respeito disso. Você, para ter luz, como nós estamos aqui num estúdio agora cheio de luz, é necessário que você tenha a lâmpada e você tenha a corrente elétrica. A corrente elétrica não ilumina nada. A lâmpada sem a corrente elétrica também não ilumina nada. Quando você junta as duas coisas, você tem a luz. Isso é vida.
Quando você separa a lâmpada da corrente elétrica, você não tem luz. Isso é morte. Então, a morte é o processo inverso da vida. Os elementos se separam. Quando essas duas partes se separam, perecem todos os desígnios. Ou seja, não existe mais vida, não existe mais consciência. Porque agora é o estado do sono, referido por Jesus lá em João capítulo 11. No Eclesiastes 12, verso 7, aqui você tem o processo inverso da vida. O pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Esse é o processo da morte. Então os elementos se separam, não existe mais consciência. Um dia eu e você, se Cristo não voltar logo, vamos morrer. E quando uma pessoa morre, ele vai para o cemitério, vai para a sepultura. Você sabia que a palavra cemitério, ela vem do latim, e a palavra cemiterium significa dormitório? É isso mesmo. Por quê? Porque as pessoas, quando morrem, elas vão para o dormitório, elas vão para o cemitério, elas vão dormir. Jesus disse que a morte é um sono. Paulo ensinou também que a morte é um sono. E quando é então que os mortos serão despertos? Apenas na ressurreição. Por que haverá ressurreição? Porque o Cristo ressuscitou. E porque ele venceu a morte, nós também um dia poderemos vencer. Há solução no Evangelho, até mesmo para a morte. Não importa quanto tempo faz que a pessoa morreu. Vamos pensar no primeiro morto da humanidade, Abel. Abel está no pó da terra, esperando a volta de Jesus para então ressuscitar. Todas as pessoas que morreram, um dia ressuscitarão. Os que estiverem salvos, na primeira ressurreição, que é a da vida, serão completamente transformados e levados para os céus. Os que não se prepararam vão ressuscitar na segunda ressurreição, que é a do juízo. Eles ressuscitarão para em seguida serem destruídos eternamente. Pastor, que história é essa? Bom, esse é o tema da ressurreição. É outro assunto que não vamos estudar hoje. Mas você fica aí conectado com a gente que você vai aprender esse tema. Por hoje, nós temos que entender que Jesus venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós podemos também ter vida. E vida eterna. Em Apocalipse, quando João tem aquela visão de Cristo, ele apresenta-se como aquele que esteve morto. Ele diz para João: eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Por que Jesus tem as chaves da morte e do inferno? Porque ele venceu a morte e agora ele tem o poder de trazer a vida àqueles que um dia pereceram. Talvez eu esteja falando com alguém nessa manhã que carrega no seu coração uma dor muito profunda por haver se separado de alguém que tanto amava. Talvez eu esteja falando com uma viúva, talvez com um viúvo. E aquele companheiro que te seguiu por décadas faz muita falta. Talvez eu esteja falando para uma mãe agora, que há pouco teve que sepultar um filho, uma filha. Eu não imagino a dor que você sente no seu coração, porque eu nunca passei por isso. Mas Cristo sabe, porque ele passou pela morte. Cristo um dia perdeu seu pai. Ele sabe o que é perder um pai. Cristo passou pela morte. E Cristo tem o poder sobre ela. E ele prometeu na sua palavra que um dia ele vai trazer a vida às pessoas que nós amamos e que se separaram de nós pela morte. O apóstolo Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E eu espero que a palavra de Deus hoje console o seu coração. Há esperança, mesmo para a morte. Se nós confiarmos em Cristo de todo o nosso coração, em breve, nós reencontraremos as pessoas que nós amamos e a morte levou. A palavra de Deus ensina que a morte será o último inimigo a ser vencido.
mas ela está com seus dias contados. Porque Cristo é vida e Ele voltará para nos dar a vida eterna, a todos nós. Vamos nos agarrar a isto e nos prepararmos com todo o coração. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado pelas mensagens da Tua palavra ao nosso coração nesta manhã. Muito obrigado por sabermos que a morte um dia será vencida e nós nunca mais nos separaremos das pessoas que nós amamos. Obrigado porque existe diante de nós um céu onde todos nós viveremos como família. Um céu que o Senhor prometeu, onde as lágrimas serão enxugadas. A morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Alimenta-nos, Pai, hoje com esta esperança e nos ajuda a nos prepararmos para a Tua volta, para o Teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém.